Para aqueles que já têm caminhado conosco, nós temos, domingo após domingo, caminhado numa série de mensagens em que nós intitulamos A Vida Frutífera. E hoje, para a leitura do nosso texto, eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em Gálatas, capítulo 5, versículos de 19 a 23. Gálatas, capítulo 5, versículos de 19 a 23. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, no versículo 19, ora, as obras da carne são conhecidas. Mas, versículo 22, mas o fruto do Espírito é. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar, pedir que Deus possa falar conosco através da sua palavra. Senhor, nós te suplicamos, Deus, que a tua graça e o teu Santo Espírito, Deus, possam falar, Deus, com a tua igreja. Deus Santo, nós nos colocamos, Deus, diante do Senhor, comunitariamente. Aqui estamos, Senhor, certamente em diferentes condições. Existem aqueles que estão com corações leves, tranquilos, existem aqueles que podem estar com o coração angustiado. Deus, existem pessoas, Deus, que têm vasto conhecimento das Sagradas Escrituras, existem pessoas que estão iniciando, Deus, a caminhada com o Senhor, mas independente, Senhor, do nosso estado de espírito, independente, Senhor, do nosso grau de conhecimento das Sagradas Escrituras, independente, Senhor, do tempo em que nós caminhamos com o Senhor, Deus, nós temos a convicção de que nenhuma dessas coisas definem a forma como o Senhor falará com a gente, Deus. Deus é o teu Santo Espírito, Deus que tem poder, é o teu Santo Espírito, Deus, que abre o nosso entendimento, é o teu Santo Espírito que transforma, Senhor, as nossas afeições. Então, Deus, nós te suplicamos que seja Ele mesmo a falar com a gente nessa noite. Deus amado, livra-nos, Senhor, de nós mesmos, das nossas distrações, das nossas preocupações. Deus, e que o nosso coração, Deus, esteja pronto para ouvir a Tua voz. Em Teu nome, Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, nós estamos em meio à nossa série, como falei, em que a gente tem tratado do fruto do Espírito e temos, domingo após domingo, meditado sobre cada um dos aspectos do fruto do Espírito. E hoje nós vamos refletir sobre a longanimidade. Nós falamos sobre amor, alegria, paz e hoje nós refletiremos sobre a longanimidade. No versículo 19 do texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ele fala sobre obras da carne. Obras da carne. E no versículo 22, ele fala sobre fruto
do Espírito. É interessante porque essa distinção que o apóstolo Paulo faz na Epístola aos Gálatas, tratando o resultado, aquilo que é produzido pela carne como obras e aquilo que é o resultado do Espírito atuando em nossas vidas como sendo o fruto. É bastante interessante a gente pensar sobre isso. A palavra obra, ela nos remete a empenho, a algo que é construído, produzido, fabricado. Não é algo que acontece naturalmente, mas é a manifestação concreta daquilo que o pecado, atuando no coração do ser humano, ele é capaz de resultar. É aquilo que o ser humano, afastado, desprovido da graça do Senhor, vai arquitetando e apresenta diante de si como o resultado, como um produto final. Entretanto, quando ele se refere à atuação do Espírito Santo em nossa vida, ele fala sobre o fruto. É interessante porque quando a gente pensa em fruto, é algo que nos leva a pensar em um desdobramento muito orgânico, é algo que acontece naturalmente, como se fosse uma consequência inevitável, como se fosse algo que nós não temos outra coisa a esperar, senão a manifestação de tais características na vida daquele que foi transformado, na vida daquele cujo o coração é habitado pelo Espírito Santo. É importante nós pensarmos sobre isso porque, por vezes, quando a gente tem uma percepção, uma interpretação equivocada desse texto, nós podemos olhar para as nossas próprias vidas e dizer, não, no meu coração tem amor, mas eu sou meio irritadiço, não tenho muita paciência, não sou muito longânimo, ou ando muito inquieto, não consigo experimentar a paz. Não. Ele apresenta o fruto do Espírito como tendo todos esses desdobramentos na nossa vida. Então, não é para que a gente olhe somente para alguns desses aspectos e nos contentemos com isso como se fosse algo satisfatório. Trata-se de nós compreendermos, nós nos apropriarmos da verdade de que o Espírito Santo tem mais a nos oferecer. E para pensarmos sobre longanimidade, ou paciência, em alguns momentos a palavra também é traduzida como paciência, eu gostaria de, antes da gente começar a nossa reflexão, eu gostaria da gente ler o texto que se encontra em Romanos, capítulo 15, versículos de 4 a 6. O texto também vai ser projetado aqui para a gente. Romanos, capítulo 15, versículos de 4 a 6. Pois tudo o que no passado foi escrito para nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez o versículo 4, pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras. Então, quando a gente fala sobre longanimidade, sobre paciência, eu creio que é bastante relevante a gente ter como pano de fundo isso que o apóstolo Paulo declarou na Epístola aos Romanos, tudo quanto no passado foi escrito. Então, o apóstolo Paulo está se referindo àquilo que foi registrado no Antigo Testamento, que também era registro das Escrituras com a qual ele tinha contato, porque a gente precisa pensar a longanimidade, a paciência, não sendo somente uma característica pessoal. Às vezes a gente pode falar assim, não, mas fulano é paciente, porque isso é uma característica pessoal dele, ele é desse jeito, como se fosse um atributo meramente humano. Mas não, a gente leu lá em Gálatas que trata-se de uma manifestação também do fruto do Espírito. Então, talvez seja
proveitoso a gente olhar para as Sagradas Escrituras, aquilo que alguns homens e mulheres do passado viveram, a fim de que possamos retirar, extrair lições práticas para também aplicarmos à nossa própria vida. Para pensarmos sobre longanimidade ou paciência, eu gostaria de convidá-los a pensar a partir de 2 aspectos: longanimidade e paciência, na forma como nós lidamos com as circunstâncias e na forma como nós lidamos com as pessoas. E quando nós pensamos sobre circunstâncias, não sei quanto a vocês, mas às vezes a gente pensa circunstância como sendo algumas condições específicas que acontecem em determinado momento, que se configuram em determinado momento. Mas quando a gente olha para a nossa vida, a gente se dá conta que o tempo inteiro nós estamos imersos em circunstâncias. Existem as circunstâncias que têm um caráter macro, né? A economia no mundo, a economia no Brasil, a segurança pública no nosso Estado, a educação. Então, todas essas são circunstâncias nas quais nós estamos imersos. Mas existem também aquelas circunstâncias que nos são mais próximas. Existem as circunstâncias nas quais a nossa família está imersa nesse determinado momento. As circunstâncias que dizem respeito à forma como um filho tem conduzido a própria vida. As circunstâncias que têm a ver com o estado de saúde de alguém da família. As circunstâncias em que o nosso próprio estado de saúde se encontra nesse momento. As circunstâncias em que o nosso casamento se encontra. A nossa vida profissional. Então, quando a gente para pensar sobre isso, nós nos damos conta que, em todo momento, na verdade, nós estamos imersos em uma série de circunstâncias. A questão é como o nosso coração lida com as circunstâncias nas quais nós estamos imersos. De que forma a gente reage a tudo quanto nos cerca. Existem circunstâncias que fazem com que a gente se sinta alvo da injustiça divina. Existem circunstâncias que fazem com que a gente se sinta ferido. Existem circunstâncias que a gente se sinta ressentido. Existem circunstâncias em que a gente se sente um tanto quanto asfixiado e fica aflito para poder sair logo daquela situação, daquele momento. Existem circunstâncias em que parece que os ponteiros do relógio resolveram parar. Existem circunstâncias que nós temos a vontade de procurar o controle remoto da vida e acelerar para poder pular para a próxima etapa, para o próximo capítulo. E nessas circunstâncias a gente pode se sentir irado, impaciente, chateado. Então, para pensar sobre como ser longânimo em momentos como esse, eu gostaria de convidá-los a refletir sobre a história de um homem, que até mesmo aqueles que têm pouca intimidade com as Sagradas Escrituras já ouviram falar sobre a sua paciência. Quando a gente fala sobre um personagem bíblico e fala sobre paciência, de quem a gente lembra? De Jó, né? Todo mundo lembra, ter paciência como Jó. Até quem nunca, não tem a menor ideia de como seja a vida de Jó, já ouviu falar essa expressão, né? Ter paciência como a de Jó. Jó, quando a gente olha, por exemplo, de vida desse homem, ele era alguém que não tinha a menor ideia das informações que nós temos quando nós lemos o livro de Jó. Ele não sabia que Satanás havia o acusado de ser fiel ao Senhor porque ele estava cercado de bênçãos. Ele não sabia que Deus tinha dito que Satanás estava autorizado a tocar em tudo quanto ele possuía, menos a ceifar a sua vida. Jó não tinha nenhuma dessas informações. Ele simplesmente viu a sua história familiar ruir, a sua vida financeira se esfacelar. E nesse momento em que ele está cercado por aflição, que ele está bem chateado, bem triste, que ele começa a olhar Deus como um inimigo, porque ele busca ao Senhor em oração e o Senhor não o responde. Ele busca consolo do Senhor e explicação do porquê ele está atravessando essas situações e ele não obtém resposta.
Nesse momento, alguns amigos seus vão visitá-lo. E, no primeiro momento, eles nem falam, eles só sentam ao lado de Jó e ficam em silêncio. Só que, de repente, eles começam a apresentar cada um o seu parecer de acordo com a sua sabedoria. E eles começam a convidar Jó a refletir sobre a necessidade dele ser honesto com Deus e confessar os seus pecados. Afinal de contas, se tudo aquilo estava acontecendo com ele, certamente ele pecou. Então, nesse momento, Jó começa a não entender nada. Afinal de contas, uma série de tragédias acometeram a vida daquele homem, os seus amigos vão visitá-lo para levar consolo, só que eles se tornam uma espécie de consoladores para molestação, para perturbação, para intensificar sua dor. E eles só começam a acusar Jó. Então, imaginem, ele perdeu seus filhos, perdeu seus bens, e seus amigos vão lá apresentar consolo e começam a acusar ele de ser desonesto diante de Deus porque não estava confessando os pecados que havia cometido. E Jó fica muito chateado com isso. Fica muito entristecido com isso. Em alguns momentos ele esbraveja contra Deus. Então, entenda, às vezes a indignação, a chateação e a ira que visitam o nosso coração não são indícios de que nós não cremos no Senhor ou que nossa fé é uma fé fraca. Nós somos seres humanos. Jó, apesar de ser considerado pelo próprio Deus um homem reto e justo, ele experimentou esses sentimentos em seu coração. Só que no momento em que ele estava sendo acusado pelos seus amigos de ter pecado contra o Senhor e por isso está sendo alvo da punição divina, Jó, apesar de enxergar Deus como um inimigo naquele momento, que não explicava o porquê de tudo isso estar acontecendo, Jó também enxergava o Senhor como sendo o seu advogado. E em meio a toda essa aflição, praticamente no meio do livro de Jó, ele rompe esse momento de indignação, de chateação, com uma declaração que mostra uma decisão pessoal. Jó, no capítulo 19, no versículo 25, Jó diz o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros. De saudade, o meu corpo desfalece dentro de mim. Então, apesar de todas as circunstâncias estarem ali oprimindo, esfacelando a vida de Jó, ele vendo toda a sua história desmoronar, ele resolve ter paciência e aguardar no Senhor a resposta certa do seu coração. Ele entendeu que essa resposta ela não viria dos seus amigos, daqueles que se aproximaram dele, para poder levar consolo. Essa resposta não viria daqueles que estavam ali caminhando ao lado dele, das pessoas que ele tinha a expectativa de que pudessem trazer uma palavra de sabedoria. Então, trata-se da firme decisão de esperar com paciência no Senhor, mediante todas as dificuldades que ele estava atravessando. Ainda que a melhor das respostas não viesse no tempo que ele mais desejava, ele aguardaria confiantemente a manifestação do Senhor. Então, quando a gente olha ao nosso redor, e ainda que nós não nos deparemos com indícios de que nós não podemos mais confiar em mais nada, de que nós não temos nenhum indíciozinho de melhora, que a gente possa lembrar dessa declaração de Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Na última reunião do nosso PG, nosso pequeno grupo, nós tivemos a presença de uma amiga minha de muitos anos, em que ela estava testemunhando sobre a história de um irmão dela, que por mais de 30 anos esteve mergulhado no vício em álcool e drogas. E quando ela já era amiga da minha esposa,
quando eu a conheci, as pessoas já oravam pelo irmão dela há muitos anos. E eu conheci a minha esposa, nós começamos a namorar, planejamos casamento, casamos, e passaram-se anos, e nós continuávamos ouvindo essa minha amiga pedir oração por esse irmão dela, que estava imerso em álcool e drogas. E passavam-se 10, 15, 20 anos. Algumas pessoas brincavam, falavam assim, o nome dela é Patrícia, algumas pessoas falavam assim, Patrícia, você me desculpe, mas eu já não tenho mais paciência para orar pelo seu irmão. E ela falava, nem eu. Existem momentos em que eu peço simplesmente que o Senhor o leve. E ela falava isso muitas vezes com lágrimas nos olhos. Mas ela tinha uma esperança teimosa de confiar que o seu Redentor vive e que, por fim, ele traria a resposta. Hoje, o irmão dela está transformado, se preparando para ser diácono na igreja onde ele é membro hoje. Com mais de 50 anos de idade, mais de 30 anos imerso em álcool e drogas. Esperando pacientemente no Senhor. Longanimidade. Quando a gente começa a pensar sobre circunstâncias difíceis, nós não precisamos investir muito tempo construindo cenários em que essas coisas possam ser uma realidade na minha ou na sua vida. Cada um tem a sua história, cada um tem as suas dificuldades. Às vezes, quando nós temos uma preocupação em fazer declarações teologicamente corretas, a gente fala que sabe da soberania do Senhor, da certeza do amor de Deus, a gente sabe de tudo isso, mas nenhuma dessas coisas nos livra do processo. Nenhuma dessas coisas nos faz saltar os momentos de dificuldade. Nenhuma dessas coisas fazem com que a gente saia do momento em que nós estamos nos sentindo oprimidos, entristecidos, angustiados e passemos para o próximo ponto. Existem momentos em que, apesar de nós sabermos da bondade do Senhor, da misericórdia do Senhor, apesar de nós termos a certeza de que nós sabemos em quem nós temos crido, um momento, por vezes, nos faz desesperar, nos faz estar angustiados. Existem circunstâncias em que o nosso coração ele vacila no difícil trabalho de conciliar a maldade, as dificuldades, as tristezas com um Deus que é todo soberano e que é bondoso ao mesmo tempo. E por nós não sabermos toda a história, assim como Jó também não sabia, nós nos perguntamos, Senhor, por que o Senhor não resolve logo isso? Por que a gente não passa logo para o próximo ponto? Por que essa dificuldade não é logo superada? Então, por esse e outros aspectos, faz sentido nós olharmos para a longanimidade, para a paciência, como sendo uma manifestação do fruto do Espírito. Para esses momentos é necessário que nós tenhamos um coração longânimo. Para esses momentos é necessário que nós aprendamos a esperar pacientemente no Senhor. Nesses momentos nós entendemos que a longanimidade, tal como as Sagradas Escrituras nos mostram, como sendo resultado do fruto do Espírito, não é simplesmente a paciência de esperar o nosso pedido que nós fizemos no restaurante demorou a chegar, ou o nosso delivery que nós pedimos em casa demorou a ser entregue. Não. Trata-se de uma paciência que consiste em continuar confiando no amor do Senhor, ainda que todas as circunstâncias apontem para o contrário. Essa é a longanimidade, segundo o Espírito. Longanimidade que é necessária em meio às circunstâncias difíceis. Mas a longanimidade ela também precisa ser desempenhada na relação com as pessoas, não só com as circunstâncias. Existe um outro exemplo que nós podemos trazer à memória também, aqueles que conhecem um pouquinho mais as Sagradas Escrituras, de um homem chamado José do Egito. Se você não conhece bem a história de José, ele era um dos filhos mais novos
de Jacó. E ele era o segundo filho mais novo, caçula e José, de uma família com 12 irmãos, de diferentes mães. Então, além de ser um dos mais novos, que os mais novos acabam sendo o alvo, né, do carinho especial dos irmãos mais velhos. Então, imaginem naqueles tempos, em que os mais velhos tinham muita autoridade dentro da família. Só que José, além de ser um dos mais novos, ele era um dos filhos que era alvo de predileção do seu pai. Então, os seus irmãos não olhavam isso com bons olhos, não viam isso com bons olhos. E ele foi vendido por seus irmãos. Certa feita, seus irmãos armaram uma armadilha para ele, venderam ele como escravo, ele foi parar no Egito. No Egito, ele foi trabalhar numa casa em que o senhor dessa casa confiou todas as coisas para ele, e depois, mais uma vez, ele foi alvo de uma outra armação, foi parar na prisão. Estou resumindo bastante a história. E passou as piores experiências que ele poderia passar na sua vida. Então, imaginem, ele saiu de filho predileto da sua casa para se tornar presidiário no Egito. E isso porque os seus irmãos fizeram isso com ele. Então, quando a gente olha para a vida de José, guardadas as devidas proporções, a gente fica pensando, como deve ter sido para esse homem experimentar tudo isso, feito, operado, através das mãos de membros da sua própria família, dos seus irmãos, recebendo maus tratos injustamente a partir da vida daqueles que foram nascidos e criados com ele. Quando a gente olha para a vida de José, a gente fica pensando, bom, posso ter algumas dificuldades com meus irmãos, mas eu acho que isso eles não fariam, né? Me vender como escravo. E a gente olha para a vida de José e percebe que ele tinha todos os motivos para poder questionar a bondade do Senhor olhando para as circunstâncias, só que ele conseguia colocar nome para esses problemas que ele estava atravessando, porque foram seus próprios irmãos. Então a ira dele, a chateação dele poderia ser toda canalizada para a vida dos seus irmãos. Então, por vezes, a gente pode viver situações em que a gente pode receber maus tratos, ser injustiçados, não a partir de coisas sem nome, não de circunstâncias que às vezes a gente não consegue delimitar exatamente como elas vieram nos atingir, mas pode ser através de pessoas cujos nomes nós podemos identificar de forma clara. Talvez essas pessoas possam estar no nosso condomínio, na nossa vizinhança, no nosso ambiente de trabalho. Talvez essas pessoas possam estar na nossa família. Talvez essas pessoas possam estar dentro da nossa própria casa. Longanimidade. E a gente percebe que quando nós lembramos da história de José, caso você não esteja familiarizado, uma grande reviravolta, isso encontra-se em Gênesis, do capítulo 37 até o capítulo 50 do livro de Gênesis. Depois de uma grande reviravolta na história de José, ele se torna o vice-governador do Egito, acima dele só Faraó. E quando uma grande fome assola aquela cidade, os seus irmãos são colocados diante dele, sem saber que estavam diante do seu irmão, sem saber que estavam diante de José, precisando de comida. Então José tinha diante de si aqueles que transformaram sua vida no inferno. E ele tinha poder para revidar, né, para se vingar de todo o mal que aqueles homens tinham feito a ele. Mas José não o faz. Da mesma forma como as Sagradas Escrituras dizem que o Senhor é longânimo, paciente, tardio em irar-se, nos trata muito mais com a sua bondade e misericórdia do que com a sua justiça. José, ele é bondoso com seus irmãos, é misericordioso com seus irmãos, é longânimo com seus irmãos, ele é paciente com seus irmãos. Ele se dá a conhecer, chora com eles, os abraça. E aqueles que fizeram de tudo para que José pudesse olhá-los como sendo alvo de sua ira, José
não o faz. José não os olha como alvo de sua ira, do seu rancor, do seu ressentimento, mas José os vê como alvo do seu cuidado, como aqueles que o Senhor providencialmente colocou em suas mãos para que ele pudesse preservar-lhes a vida. Então, quando nós nos relacionamos com pessoas que, por vezes, testam de forma ímpar a nossa longanimidade, a nossa paciência, considere a possibilidade dessas mesmas pessoas que, por vezes, já fizeram coisas que não seria necessário muito esforço para que elas fossem taxadas como alvo da sua ira. Considere a possibilidade de que essas mesmas pessoas podem ter sido trazidas pelo Senhor até você, para que sejam alvo do seu cuidado, alvo do seu amor. É o tipo de coisa que não é fácil nós fazermos quando nós pensamos em termos humanos, naturalmente falando, porque nós somos dados a retribuir com a mesma moeda. Por isso, a longanimidade, tal como é descrita em Gálatas, ela é resultado do fruto do Espírito. Eu já ouvi de casos de pessoas que eram perseguidas, eram alvo de deboche, alvo de escárnio, e essas pessoas se mantiveram doces e amáveis, e tratando com bondade aqueles que eram os autores dos escárnios, das injúrias. E até que em determinado momento Cristo se manifestou a elas, através da doçura daqueles que não retribuíram, não pagaram o mal com o bem. Então, a longanimidade, quando nós tratamos pessoas que insistem em tentar fazer, como um colega brinca, fala comigo, você faz despertar em mim meus instintos mais primitivos. Então, ainda que com você aconteça isso, pessoas que façam com que você tenha uma chateação imensa, considere a possibilidade dessas mesmas pessoas não terem sido trazidas ao Senhor diante de você, para que se tornem alvo, objeto do seu cuidado. Como eu falei, não é fácil. Não é fácil nós retribuirmos o mal com o bem. E por isso, a longanimidade, na relação com as pessoas que nos maltratam, também precisam ser fruto do Espírito em nossas vidas. Houve um outro episódio nas Sagradas Escrituras em que nós podemos pensar também sobre longanimidade, que eu gostaria de convidá-los a refletir. Quando a gente pensa na caminhada de Jesus Cristo com seus discípulos, às vezes, na leitura bíblica, a gente acaba lendo tudo como se fosse tudo muito fácil, muito fluido, tudo acontecia com muita naturalidade. Mas imaginem o que deveria representar Jesus Cristo caminhando com 12 homens muito diferentes, com histórias pessoais muito diferentes, com formação familiar diferente, todos judeus, mas com diferente conhecimento teológico, diferente conhecimento intelectual, diferente formação profissional, diferentes temperamentos. E todo mundo ali caminhando junto, todo mundo caminhando junto. Então, em determinado momento, depois de algum tempo de ministério, Jesus Cristo, ele manda que alguns de seus discípulos fossem à frente para que pudessem preparar-lhe pousada. Esse episódio encontra-se em Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 55. Eu farei a leitura do texto. Os irmãos prestem atenção para a leitura do texto. Diz o seguinte: E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria levado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros que fossem na frente.
Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu e seguiram para outra aldeia. Então imaginem, Jesus está caminhando com esse pessoal já há um tempão. E aqueles homens, quando eles mandam discípulos à frente para pedir aos samaritanos que preparem pousada, e os samaritanos, obviamente, quando se dão conta de que eram judeus, pelo semblante, que eles estavam indo para Jerusalém para adorar, falam assim: não tem lugar para vocês aqui. Então, Tiago e João ficam bem chateados. Eles não falam: Senhor, vamos tratar amorosamente aqueles irmãos, vamos tentar convencê-los. Não, eles falam assim: Senhor, você quer que a gente ore, desça fogo do céu e consuma aqueles homens? Então, imagine a gente tratando as pessoas que não nos recebem bem dessa forma. Então, quando a gente olha para esse episódio, a gente precisa pensar que aqueles discípulos de Jesus, que foram advertidos por Jesus Cristo, eles ficaram bastante chateados, porque, afinal de contas, eles estavam caminhando com o Messias, eles eram judeus, estavam indo passar ali em meio de samaritanos, que era um povo espiritualmente imundo, que não eram dignos de entrar em Jerusalém, e, afinal de contas, eles deveriam ser gratos, porque eles estavam se hospedando ali no meio deles. Era a tropa de elite do céu que estava passando ali e eles estavam negando hospedagem. E às vezes a gente fica chateado porque a gente pode pensar assim: bom, eu estou ali me dirigindo para essas pessoas, estou querendo ser amigo dele e ele fica me rejeitando. Eu estou querendo me aproximar e ele não me convida para o aniversário dele. E a gente fica bem chateado. Eu não acredito, todo mundo estava na lista e eu não estava. Talvez algumas das nossas indignações possam ser resultado da nossa necessidade de aceitação, de nós olharmos para nós mesmos como se fossem aqueles que deveriam ser reverenciados. Mas talvez muito da nossa indignação possa acontecer por questões legítimas, por motivos legítimos, por pessoas que verdadeiramente nos ofenderam. Mas, independente de qual seja o motivo, se forem legítimos por ofensas imerecidas ou se forem resultado da ferida causada no nosso ego, afinal de contas, nós ficamos chateados quando a gente não recebe o acolhimento que nós gostaríamos de receber. É importante que nós pensemos que o nosso valor ele não está definido a partir da forma como as pessoas nos tratam. Então, é importante nós termos paciência com aqueles que nos ofendem injustamente, mas é necessário que nós tenhamos paciência para olharmos para o nosso próprio coração e avaliarmos que nós precisamos ter uma leitura mais clara, mais lúcida acerca de quem nós somos. Isso também requer paciência, longanimidade. Porque o nosso valor não é definido pela forma como as pessoas nos tratam. Quando Jesus Cristo ele foi traído por Judas, o valor orçado para que o Messias pudesse ser entregue foi o valor equivalente ao valor pago por um escravo, 30 moedas de prata. Então, enquanto Judas negociava a crucificação de Cristo, esse foi o orçamento apresentado pelos fariseus. Nós pagamos o valor de um escravo, 30 moedas de prata. Aí é necessário que a gente pense, qual o valor que foi pago para que você se tornasse filho de Deus? Qual o valor que foi pago para que os teus pecados pudessem ser perdoados? Qual o valor que foi pago para que todas as ofensas que você cometeu contra um Deus infinitamente santo e todas as ofensas que você ainda vai cometer, qual o valor que foi pago? O valor que foi pago por mim e por você foi o Filho de Deus pendurado numa cruz. Foi o corpo dele partido, assim como nós
partimos o pão. Foi o sangue dele derramado para que nós pudéssemos ser purificados do nosso pecado. Foi o Filho de Deus sendo açoitado por homens iníquos para que, a partir de suas pisaduras, nós pudéssemos ser sarados. Um coração longânimo nos faz olhar para as dificuldades, para as animosidades que às vezes permeiam os nossos relacionamentos e nos levam a refletir o valor que foi pago por nós. A longanimidade no tratamento com o outro, a longanimidade nas injúrias injustas, nos maus tratos, fazem com que a gente olhe para os céus e aprenda a ter contentamento, não a partir dos elogios ou dos afagos que nós recebemos por pessoas que são de carne e osso, assim como eu e você, mas fazem com que a gente olhe para os céus e aprenda a ter um coração grato, que, ainda que você deixe de configurar em alguma lista de aniversário ou de festa, o teu nome configura no livro da vida, no lugar mais importante que ele poderia constar. E isso foi feito a partir do preço que foi pago em nosso favor. Mas para isso é necessário longanimidade, é necessário que nós tenhamos paciência no trato uns com os outros, mas não a paciência que aguarda o delivery, mas a paciência segundo a descrita em Gálatas 5, 22. Gostaria de convidá-los a orar, que a gente consiga colocar em prática algum dos aspectos da longanimidade que nós tratamos hoje, sobre olhar para as adversidades e sabermos que elas não acontecem de forma autônoma, ainda que a gente não saiba todo o roteiro, assim como Jó também não conhecia, Deus o conhece e continua reinando sobre elas, ainda que seja difícil ter paciência diante dos maus tratos, diante de ofensas, que a gente se lembre do preço que foi pago em nosso favor. E ainda que a gente não encontre indícios, nem nas circunstâncias, nem na forma como nós somos tratados por aquelas pessoas que nos cercam, que no nosso coração a gente possa lembrar, eu sei que meu Redentor vive, e por fim os meus olhos, esses mesmos, haverão de vê-lo sobre a terra. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua graça e bondade sobre as nossas vidas. Te agradecemos, Deus, pelo teu amor. Te agradecemos pela tua misericórdia. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor é um Deus longânimo e paciente. E te pedimos, Deus, que o Senhor conceda-nos a graça de também experimentarmos, Deus, longanimidade e paciência diante das circunstâncias e diante dos homens. Não longanimidade, Deus, como simplesmente uma característica pessoal, mas a longanimidade expressa, Deus, como fruto do Espírito em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nós choramos. Amém, Senhor. Amém.